Josué capítulo 24. Quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre a liderança, vou puxar um pouquinho aqui, sobre a liderança dentro do lar. A responsabilidade que nós temos e o compromisso que nós temos, assumidos com o Senhor, de estarmos trabalhando muito isso na nossa vida. Essa semana eu estive aqui ministrando no culto do Desperta Débora. Quem estava aqui? Tinha algumas irmãs que estavam aqui. Eu estive falando sobre a importância de preparar uma nova geração. E nós vemos como às vezes nós somos displicentes. Como às vezes nós apenas consumimos os recursos. Essa semana eu estava dirigindo na rodovia e uma pessoa dirigindo no carro da frente, ela estava fumando, né? E eu dirigi por um certo tempo atrás desse carro, que não dava para ultrapassar, uma pista fechadinha, então devagarzinho dirigindo. Aí a pessoa fumava um cigarro e fazia o quê com a bituca? Jogava pela janela. Daqui a pouco você percebia que ela estava fumando outro cigarro já. Ela terminava o cigarro, fazia o quê? Jogava pela janela. Sem dizer, né, do prejuízo que isso traz para a própria saúde da pessoa, o prejuízo que isso gera no meio ambiente. Quantas vezes você está passando por algum lugar e vê assim, aqueles incêndios? Porque isso às vezes por causa de uma displicência que nós temos para realizar a nossa vontade, nós acabamos nos esquecendo do que as nossas atitudes, como isso pode comprometer a vida do outro. E nós vemos assim, as pessoas dizendo assim, se nós não economizarmos água, não tomarmos cuidado, tal, daqui 40 anos, 50 anos, as pessoas não vão saber o que é uma água potável na sua torneira. Aí você fala assim, eu estou com 50 anos, daqui 40 anos, 50 anos eu não estou aqui, eu não quero nem saber. Vou lavar a calçada mesmo com a mangueira, vou deixar a torneira aberta, vou lavar a louça com a torneira aberta ali e não estou nem aí para o que vai acontecer. Porque isso é displicência. Nós não estamos cuidando da nova geração que está chegando. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a liderança dentro do lar. Eu vou usar como referência aqui o livro de Josué. Se você tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, só levantar a mão, tá bom? Levanta a mão que a gente dá uma interrompida aqui e a gente, se possível, a gente tenta esclarecer a sua dúvida. Queria pedir só por gentileza, se alguém pudesse só fechar as portas lá do fundo, dá um clarão aqui no olho da gente e eu não consigo fixar minha visão aqui em vocês. Obrigado. Josué capítulo 24, versículo 14, diz assim: agora, pois, temam ao Senhor e o sirvam com integridade, com fidelidade. Joguem fora os deuses dos pais de vocês, que eles serviram do outro lado do rio Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje o que vocês vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? É um texto muito conhecido, muito importante. Nós vemos assim na Bíblia algumas referências. O próprio Jesus usou essa referência. O próprio Deus, em algumas circunstâncias, usou essa referência, dizendo assim: eu sou o Deus de quem? De Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós vemos, conforme a história vai se desenrolando, a preocupação que Abraão teve com Isaac, porque Abraão falou: vá, pediu ao seu servo, vá àquela região, naquela cidade, traga uma esposa para quem? Para o meu filho. Eu vou me preocupar com a próxima geração que vai chegar. Nós vemos o próprio Isaac depois passando por isso que a gente ouve essas referências, às vezes, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E nós vamos ver que no decorrer da história, isso para no meio do caminho. Essa sequência de cuidado, em alguns momentos, ela é abandonada.
Meus irmãos, nós vemos aqui Josué nessa passagem. Josué estava liderando aqui no final da sua vida. O texto 24 aqui desse capítulo é o finalzinho da vida de Josué. E ele chama a atenção para o povo. Gente, o que vocês vão querer fazer da vida de vocês? Decidam a quem vocês querem servir. Se é o Senhor, vosso Deus, ou se é os deuses que os pais de vocês serviram lá no Egito, nas outras terras, e os próprios deuses da terra onde vocês estão habitando hoje. A decisão na casa de vocês é de vocês. Na minha casa, eu, a minha esposa, os meus filhos, serviremos a quem? Ao Senhor. A preocupação da liderança dentro do lar. Como você lidera o seu lar? Eu falei na quarta-feira passada sobre algumas coisas importantes da nossa vida, no contexto que nós estamos vendo hoje, do relaxo que nós estamos tendo com a próxima geração. Todo mundo aqui, acabamos de assistir um culto, correto? Você prestou atenção? Quantos jovens tinha aqui dentro da igreja? Aonde estão os jovens da nossa igreja? Aí você vai falar assim, pastor, a culpa é da igreja que não tem de repente um mecanismo que atrai os jovens. A culpa é da igreja que não tem um mecanismo que faça com que os jovens se sintam motivados a participar da igreja. A culpa é minha, a culpa é sua, irmão. A culpa é nossa, nós estamos sendo displicentes com uma geração. Se você pegar Salmo, olha só. É que eu pensei muita coisa aqui, irmão, não sei se eu vou conseguir falar tudo. Salmo 145, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, Salmo 145, olha só o que o salmista diz aqui. O versículo 4. Quando nós falamos da liderança aqui, eu já vou voltar para lá, tá? 145, versículo 4, ele diz assim, uma geração fará o quê? Louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Qual que é a minha responsabilidade? Gritar bem alto aquilo que Deus está fazendo na minha geração, para que a geração seguinte saiba aquilo que Deus está fazendo nos dias de hoje. E enquanto nós formos igual àquela pessoa que eu acabei de contar a historinha para você, que estava fumando e jogando a bituca para fora do carro, tipo assim, não estou nem aí para quem vem atrás, se isso aqui vai cair na beira da estrada, vai gerar um incêndio, eu não vou estar aqui futuramente para ver isso mesmo. Enquanto nós estivermos fazendo isso, nós estamos sendo displicentes com a geração que está nascendo. Gente, esse negócio é tão sério, tão complicado, que até na questão financeira é comprovado que uma fortuna, ela é destruída em 4 gerações. Não é, pastor, 100%? Não, mas na maioria delas, sim. O que isso significa? Que o filho do Neymar não vai ter todo o dinheiro que ele tem. É comprovado isso. É normal você ver empresas extremamente famosas fechando as portas. Se você for no shopping da nossa cidade hoje, você lembra o que era ali? Qual que era o grupo do nome que era lá? Aonde está o grupo Matarazzo hoje? Se você for na cidade de São Paulo, tinha até prédio, né? Não era prédio lá, não sei o que tem, quanta geração demorou? Destruiu, acabou. Por quê? Porque a geração vindoura não sabe o valor daquilo que foi custado, do sangue derramado para a liberdade, para aquelas conquistas. E aí o que acontece? As gerações seguintes vão desperdiçar aquilo que foi construído pelos pais. E isso é tão simples, sabe por quê? Porque às vezes nós, como pais, amamos mais os nossos filhos do que a Deus. Amamos mais os nossos filhos do que a Deus. E aí fala assim, ai filho, vamos para a igreja hoje? Ah, mãe, não vou não. Ah, então mamãe vai ficar em casa com você, tá? Assistindo televisão. E não vai para a igreja.
Ai, filhinho, o que você quer comer hoje? Ai, mamãe, hoje eu quero comer tal coisa. E mamãe e papai saem desesperadamente para fazer as coisas, para quê? Aí vai acontecer que nem o pastor Luiz acabou de pregar aqui, vai vir a chuva, vai vir o fogo, vai vir o rio, o que ele vai fazer? Só vai reclamar da vida. Por quê? Porque a geração antes dele não o preparou para a situação futura. E nós vemos em Josué aqui um despertamento, olhando e falando: gente do céu, a quem vocês vão servir? A Deus, o verdadeiro Deus, ou ao Deus que os pais de vocês serviram? E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas aqui que eu acho importantes, tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso texto. A primeira coisa, qual a liderança, né? Qual a herança de liderança que você recebeu? Seus pais, o contexto de família que você nasceu, qual tipo de herança que você recebeu? Ah, pastor, eu não recebi nada. Tá ótimo, de repente você não recebeu dos seus pais, mas no contexto de amigo, de igreja, onde você está inserido, qual é a herança que você recebeu? De alguma forma, nós recebemos alguma coisa de alguém. E como você tem reagido com isso? Se você recebeu a herança, se você recebeu uma influência, vamos usar essa palavra aqui, uma influência de uma herança sobre a sua vida, como você tem digerido isso? Como você tem trabalhado isso? Gente, hoje nós vemos no mundo da tecnologia e da informática e principalmente da internet, onde tudo é baseado em quê? Em influência. Tudo é baseado em influência. Se o Cristiano Ronaldo usa uma camisa assim esportiva, quem gosta de esporte, de futebol, vai fazer o quê? Vai seguir ele, por quê? Porque o cara usa, se ele usa, porque eu creio que é uma coisa boa, não é assim? Então eu vou usar também. Se é uma mulher influente, essa mulher, vamos dizer, é maquiagem, não sei alguma coisa, a mulher fala, não, eu vou comprar aquela lá, porque olha, aquela mulher lá, a famosa tal, ela está usando, o negócio é bom. E já pega o celular e já fala, amiga, você viu ali, amiga, aquele negócio? É bênção de Deus isso aqui, é o manjar dos deuses. É coisa linda, porque é o mundo da influência. Gente, e você já parou para pensar que tanta coisa que a gente consome não serve para nada? Quando eu digo consome, não é comer, não é se alimentar, é que a gente consome pelos nossos olhos. E a gente consome informações o dia todo. E a gente, todo mundo é assim. Você posta uma foto, não é? No Stories. Postei um Stories aqui no Instagram. Daqui um tempinho você lembra, eu postei aquela foto. Vou ver quantas pessoas viram, não é assim? Esse tempo atrás, o Instagram tirou a visualização. Não sei se vocês lembram. O pessoal ficou desesperado. Como? Eu não vou poder ver quantas pessoas visualizaram a minha publicação. E quem ganha dinheiro com isso ainda, ficou desesperado, ao ponto que o Instagram depois voltou atrás lá, né? E mudou a situação. Olha, gente, só pelo fato de você ver quantas pessoas estão consumindo aquilo que você está produzindo. E o que mais bomba na internet, na maioria dos casos, são porcarias, não são? É ou não é? Tem algumas academias aí que estão indo à falência. É, né? Esses dias eu vi uma tirinha assim, né? Uma tirinha é um videozinho lá na internet, né? O cara fala assim, amor, tô indo para a academia. Tá bom, amor, vai com Deus. Aí ele sai na porta, tem um mendigo lá na porta, ele fala, amor, desisti, não vou mais para a academia. Vocês sabem por que eu estou falando isso, né? Né, Demetrios? Então, coitado dos donos de academia, estão desesperados. O único jeito é acabar com os mendigos da cidade, né? Ou mandar para outra cidade, fazer alguma coisa. Mas isso para você ver como que nós consumimos essas coisas.
durante o nosso dia. Esse dia eu gosto de esportes, eu estava vendo lá um menino, o Luva de Pedreiro. Quem viu lá o Luva de Pedreiro, o menino, né, fazendo sucesso na internet, porque ele faz o gol, fala que é Luva de Pedreiro, e todo mundo, né, fala que... E porque nós vemos isso automaticamente. Você levanta de manhã, qual a primeira coisa que você faz? Vai no banheiro? Pega o celular. O olho, meu irmão, nem abre direito. Ó, que você olha assim, você tem que fazer até meio assim, porque tem gente que até dorme com o óculos escuro do lado ali, porque o reflexo que dá no olho, né, do celular é muito forte, acaba até fazendo mal. Mas a primeira coisa que nós fazemos pela manhã é pegar o celular e ver as notícias que nós vimos 6 horas, 7 horas atrás, antes de dormir. Que influência que nós estamos recebendo? Você entra nas redes sociais hoje, gente, é vendido tudo que você imaginar. Quer ter sucesso? Olha, arrasta para cima. Clique em saiba mais. É tudo assim. É tudo assim. Esses dias eu estava vendo um negócio, me interessei, aí eu assisti lá 1 minuto e pouco de vídeo, falei, cara, que da hora, né? Vou clicar aqui em saber mais um pouco sobre esse assunto. Aí cliquei, comecei a ler. Se você quiser mais informações, se cadastre e pague 12 de não sei quanto. Eu falei, velho, mãe, ninguém dá nada para mais ninguém hoje em dia. Ninguém compartilha. Você já imaginou? Você imaginou se a pregação do Evangelho fosse assim? Quer saber o que Jesus tem para a sua vida? Clique em saiba mais. 12 vezes de R$150. Aí você vai ter acesso em todas as pregações, em todas as mensagens. Infelizmente, isso tem acontecido. E aí, que tipo de geração nós vamos formar? Uma geração totalmente dependente, que quando o seu líder maior vai embora, não sabe o que fazer. Eu vejo alguns casos em algumas famílias que me dói o coração. Fala, Deus do céu, quando o pai e a mãe morrer, essa pessoa está perdida. Essa pessoa vai estar perdida, porque não sabe fazer nada. A única coisa que sabe é consumir tudo aquilo que os pais construíram. É viver totalmente dependente daquilo que os pais colocaram na mão. E isso é responsabilidade nossa, de liderar dentro da nossa casa. Josué, ele foi o sucessor do maior profeta da história de Israel. O maior líder da história de Israel foi Moisés. Não é à toa quando você pega o comecinho do livro de Josué, Deus fala a Josué, seja forte e corajoso. Não era somente algumas palavrinhas de motivação, não, gente. Não era algumas palavrinhas, ele falou, seja forte. Aí eu creio que as perninhas dele batiam o joelho um no outro. Mas Deus, eu vou substituir Moisés, fica tranquilo. Como eu fui com ele, eu vou ser com você. Só que daí nós observamos, quando às vezes nós não temos referência dentro do nosso lar, Deus levanta pessoas para serem referência na nossa vida. Deus levantou Moisés na vida de Josué. Os 40 anos no deserto foram a maior escola de Josué. Você pode ver, tudo que Josué aprendeu aos pés de quem? Aos pés de Moisés. Ele foi instruído, ele foi orientado. Todas as experiências que Moisés teve, Josué pôde participar. Ele foi preparado, foi treinado, habilitado para poder assumir aquela responsabilidade. Aí eu digo para você, por que não foi o filho de Moisés? Por que não foi o sobrinho de Moisés? Por que não foi alguém da família de Moisés? É porque Josué se preocupou em se preparar para aquilo que Deus tinha para ele no futuro. Em contrapartida, quando nós iniciamos a leitura aqui do livro de Juízes, que é após o livro de Josué, nós vamos ver no capítulo 2, no versículo 10, que vai dizer assim: depois que toda aquela geração que conhecia Josué, e conhecia aqueles anciãos, depois que todos eles morreram, levantou-se uma nova geração que não conhecia
o Senhor e também não conhecia os feitos que Deus havia feito. Gente, para um pouquinho aí, pelo amor de Deus. Para um pouquinho. Quem aqui entre nós é a primeira geração de convertido na sua família? Primeira geração? Eu também. Isso é um absurdo. Isso é extremamente um absurdo. Como assim? Século 21. Só de pregação do Novo Testamento, mais de, vamos pôr aí que Jesus, 33 anos lá, vamos pôr aí quase chegando no 2030, 2000 anos de pregação. Se você for puxar na sua árvore genealógica, ninguém foi convertido? Ou será que lá atrás alguém foi convertido, mas pela imprudência, pelo relaxo dos seus antepassados, a linhagem bíblica e cristã da sua família se perdeu? Provavelmente isso aconteceu. Alguém lá atrás, na sua descendência, os seus que nem o Chaves, tataravô, alguém lá atrás, o avó, foi convertido. Faltou prudência no cuidado da geração seguinte. E quando falta prudência no cuidado da geração seguinte, o que acontece? Se perde. Quer ver um exemplo? É que eu não trouxe nenhum bombom aqui, senão eu dava de presente para quem acertasse a pergunta. Quem aqui lembra o nome do seu tataravô? Do bisavô? Demorou. Não vai inventar não, demorou. Do avô? Avô, pai e você. 3 gerações, a 4ª você já esqueceu. Você está entendendo como é que funciona? E eu me enquadro no mesmo que vocês, eu não lembro. E às vezes já me falaram o nome do meu bisavô, tataravô, mas como a gente não reforça na memória, o que acontece? A gente esquece. Você lembra o nome do seu avô, você lembra o nome do seu pai e lembra o seu nome. Do seu tataravô você já não lembra. A 4ª geração já se perdeu. É por isso que muitos aqui, a maioria, é a primeira geração. E nós caímos no erro e talvez no perigo de fazer a mesma coisa com os nossos filhos. Quem aqui, a maioria aqui tem filhos, A maioria tem filho. Quanto que você fala do seu bisavô para eles? Do seu avô para eles? Filho, senta aqui, eu vou contar a história do meu avô para você. Eu vou contar a história do meu bisavô para você. Quanto que você fala isso? Sabe por que a gente não fala? Porque a gente não tem essa história para contar. Não foi contada para mim essa história. Como eu vou dar para alguém aquilo que eu não tenho? Aquilo que eu não tenho. Mas nós podemos mudar nessa história. Você pode falar para o seu filho: filho, não deixe os seus filhos e os filhos dos seus filhos esquecerem o meu nome, esquecerem a minha história. Se um dia eu faltar, se um dia, de repente, o Senhor me levar em momentos que de repente não era o que eu gostaria, e eu não conhecer a sua descendência, conte para eles a minha história. Conte para eles quem foi o pai, porque daí eles vão contar para os filhos dos seus filhos, e assim sucessivamente, e a sua história não morre. É o que o Salmo 145 fala aqui, que eu falei para vocês. Uma geração vai anunciar a outra geração os teus grandes feitos. Aí, sabe o que nós fazemos hoje? Reclamamos. Esses jovens são sem compromisso, mas você não vem aqui participar de um culto de jovens, você não vem aqui falar com líderes de jovens, você não ora pelo pastor de jovens, você não se envolve com eles, porque você fala assim, a responsabilidade deles cuidar dos meus, quando a responsabilidade é sua de cuidar dos seus. Líder de jovem nenhum tem responsabilidade de sarar os filhos que são nossos filhos. Os nossos filhos devem vir para cá sarados
habilitados e preparados para servir a quem? Ao Senhor. A nossa falta de responsabilidade gera uma geração estéril. Gera uma geração estéril. Presta bem atenção nisso. A Bíblia diz que Ezequias recebeu uma visita na sua casa. Pessoas de outro reino vieram visitar o rei Ezequias. E Deus havia dado 15 anos a mais de vida para ele, não é assim? O profeta chegou e falou: Ezequias, quem que visitou a sua casa? Isaías falou: quem visitou a sua casa? Veio um povo de fora aí, tal, eu deixei eles entrar aqui. Ele pergunta assim: olha, o que eles viram aqui na sua casa? Ele disse assim: não há nada na minha casa que eles não tenham visto. Eles viram tudo. Viram o meu palácio, minha sala real, viram os tesouros, viram tudo. Aí o profeta diz assim: Ezequias, vai ter um dia que eles voltarão. E tudo que eles viram, eles vão levar embora. Vai levar os seus tesouros, vai levar tudo aquilo que é de precioso para você. Gente, quando você olha para o passado, e você vê um reino invadindo outro reino, além dele destruir tudo aquilo que você tem de fortaleza para deixar você, desabilitado, na época os reis levavam os príncipes, as princesas, os mais bonitos, os mais fortes, os habilitados, levava tudo para o reino deles. Os jovens, os inteligentes, foi o que aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque, os meninos, lembra da história lá de Daniel? E os reis antigos, eles tinham os haréns deles. O que eram os haréns? Ele tinha a esposa dele normal, e ele tinha os haréns deles de mulheres. Não que eles possuíam as mulheres, não era isso. Havia o costume, quando eles faziam aliança com outros reinos, às vezes aqueles reinos davam a filha dele como esposa, para aquele rei como forma de aliança. E aí ele colocava todas aquelas mulheres no seu haréns. Eles não possuíam, na maioria das vezes, aquelas mulheres, nem tocavam nelas, mas também ninguém podia tocar, porque eram o quê? Eram mulheres de quem? Do rei. E aí quando eles traziam esses jovens, alguns deles dessas nações ali, para servir no reino deles, o que eles faziam? Já viu falar do eunuco na Bíblia? Eunuco não sei do que. Sabe o que quer dizer essa palavra eunuco? Castrado. Castrado. Que nem, se for olhar lá atrás, nos mais antigos, era capado, não é assim que falava? Os reis faziam o quê? Castravam esses jovens. Para que esses jovens não tocassem no harém do rei. E quando, aí você vai para uma situação espiritual, como Ezequias não zelou pelo tempo dele, ele prejudicou uma geração futura. E se os reis que vieram ali levavam aqueles jovens embora e castravam aqueles jovens para que eles não possuíssem, não se metessem onde não deveriam, o que isso acontecia? Comprometia a próxima geração. Você imagina só, eu sou príncipe, filho de rei, pastor Fabiano é rei, é meu pai. Ele não cuida, não zela pela próxima geração. Eu sou aprisionado, eu sou castrado, matou a descendência dele. E espiritualmente, nós fazemos às vezes as mesmas coisas. Quando eu não cuido da casa, quando eu não cuido daquilo que Deus tem colocado na minha mão, quando eu não cuido da liderança dentro do lar, nós sofremos um castramento espiritual e matamos a próxima geração. Um exemplo aqui, isso acontece tanto na igreja como fora dela. Presidente Lula, 2 mandatos, correto? Todo mundo ali, não estamos questionando isso ou aquilo, só para vocês entenderem. 2 mandatos. A partir do 3º mandato, ele coloca uma outra pessoa, Dilma. Não durou nem 4 gerações, no outro mandato seguinte já arrancaram ela fora. Por quê? Não seguiu
Ela não conseguiu manter o padrão daquilo que o presidente havia feito. Quer ver outro exemplo? Saul, primeiro rei de Israel. Quem que foi o rei depois de Saul? Mas Davi era filho de Saul? Quem era filho de Saul? Por que Jonathan não foi? Porque Saul castrou espiritualmente a geração seguinte. Olha só, Eli, sacerdote, correto? Quem eram os filhos de Eli? Eles foram sacerdote depois do pai? Não. Por quê? Porque Eli também relaxou, não cuidou dos filhos como deveriam. Os filhos foram relaxados dentro do templo, envergonharam o pai, morreram lá na batalha. Samuel assume o posto. Deus traz alguém de fora para assumir. Samuel assume o posto, correto? Depois de Samuel, os filhos de Samuel assumem o posto? Não. Por quê? Mesmo Samuel sendo um grande profeta, um grande líder, né? Um grande sacerdote, os seus filhos também o envergonharam. E por isso que eles pedem um rei, né? Fala, Samuel, não dá. Os seus filhos não dá. Os filhos de Eli também não davam, os seus filhos não dá, e a gente quer um rei. E aí coloca Saul. Saul também não vai, coloca Davi. E assim sucessivamente. É isso que acontece às vezes na nossa vida, quando nós atingimos um certo patamar e achamos que somos o dono do pedaço. É a rainha da cocada preta, né? Aqui é o que mando, aqui é o que faço. Quando você morrer, Deus coloca outro. Deus, por misericórdia com a sua vida, vai impedir que você veja alguns desastres. É por isso que é aquilo que eu falei da fortuna. Quantas fortunas foram construídas, e hoje tem gente que é extremamente pobre, filho de rico, pobre. Se você pega a passagem de Lucas 15, do menino, não durou nem 4 gerações. Ele recebeu a herança do pai em questão de meses. O que ele fez? Destruiu tudo. E depois de ter destruído tudo, voltou com a cara lavada para onde? Porque se não volta para a casa do pai, ia morrer na lama. O que você está fazendo com a herança que você recebeu? Ah, pastor, a herança que eu recebi não é uma herança muito boa, não. Beleza? Tá, fica tranquilo então. E o que você vai fazer com aquilo que você recebeu? O que você vai fazer? Gente, para quem está aqui com a gente, já é muito simples. O que você está transmitindo para a geração que está dentro da sua casa? O que você está transmitindo com a geração que está dentro da sua casa? É comum, isso é muito comum, a pessoa dizer assim, eu não quero ser comerciante não, vi meu pai trabalhar nisso a vida inteira, que sofrimento, não quero isso para mim não. Não quero isso para a minha vida não. E também é comum filhos de pastores falar assim, não quero ser pastor, não me caso com pastor. Meninas aí falam, mulher de pastor, nem a pau, Juvenal. Vejo o sofrimento do meu pai, vejo o sofrimento da minha mãe. Um exemplo, quando o filho chega em casa da escola, o que você fala para ele? Filho, como é que foi a aula? Você coloca um padrão para ele, né? Em casa eu sempre fiz isso. Mateus, Bruna, quanto que tem que ser para passar? É 5, pai. Então beleza, no mínimo 7, fechou? Não precisa ser 10, mas no mínimo 7. E às vezes o Mateus chegava em casa, e aí Mateus, tirei 5. Mateus, pelo amor de Deus, eu queria arrancar os cabelos que eu tinha na época. Eu falava, Mateus, pelo amor de Deus, cara, pai, fica sussa, 5 passa. Eu falei, cara, mas 5 é muito pouco. Um escorregãozinho que você der, você cai, cara. Não, pai, depois eu recupero, depois eu dou um jeito, porque o nosso coração ficava angustiado, e falava, meu Deus, esse menino perder um ano de escola, é um sofrimento. Você vê a turminha sua dar um pulo para frente e você ficar estagnado. E a gente brigava com ele. Agora eu pergunto para você, quantas vezes
Você pegou seu filho em casa e falou assim: filho, o que você acha da igreja? Filho, o que você pensa do pastor da igreja? Ah, pai, não gosto muito dele não, vejo você falando mal dele direto, então não deve ser uma pessoa muito boa não, viu, pai? Pelo que eu escuto aqui, né, dentro de casa, você já percebeu que às vezes nós afastamos os nossos filhos da igreja? E às vezes a gente fala assim: não, você vai para a igreja e acabou. Se nós nos preocupássemos com o futuro, não só religioso, mas o futuro da eternidade dos nossos filhos, como nós nos preocupamos com o que eles vão ser lá no futuro como bons profissionais, gente, e nossos filhos seriam diferentes. Olha que coisa linda, os irmãos estão ali a mudar de cidade por causa da faculdade do filho. Não é isso, irmãos? Se preocupar o tanto assim de mudar, uma mudança drástica por causa da eternidade dos nossos filhos, às vezes a gente não faz isso. Nós nos movemos em todas as áreas da nossa vida para que o nosso filho tenha sucesso, e às vezes a gente esquece de perguntar para ele: filho, você ama Jesus de verdade? Nós enfiamos Jesus goela abaixo deles. E às vezes, quando fala assim: filho, vamos para a igreja, não vou não, pai. Então você não vai para lugar nenhum mais, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você não vai... E a gente não se preocupa em olhar para eles. Eu desci aqui, esqueci que está sendo transmitido, né, gente? Deixa eu voltar aqui, senão o irmão só vê a minha cabeça lá em casa. E a gente se esquece de perguntar para eles, o irmão nem me avisa também, fala: pastor, aparece aí. E se esquece de perguntar para eles: por que você não quer ir? Qual que é o seu sentimento para você não desejar em fazer isso? Aí ele fala: pastor, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Você acha que o pastor vai saber? Se ele vive com você dentro da sua casa, se ele convive com você 7 dias na semana, 30 dias no mês, se você não sabe, você acha que a gente vai saber? Como que a igreja vai saber, convivendo com ele 1 vez ou 2 vezes no mês num culto, saber como lidar com ele, se você que vive todos os dias com ele não sabe como lidar? E na maior parte das vezes, quem estraga os filhos somos nós mesmos. Nós não exercemos uma liderança, às vezes sadia, sobre eles. Eu digo isso porque esse dia eu estava conversando com meu filho, não sei se foi uma pegadinha, se foi pegadinha ele pegou. Que ele me falou um negócio e eu expressei uma reação, ele falou: sabia que você ia falar isso. Ele olhou para outra pessoa do lado e falou: tá vendo? Falei? Eu sabia, porque nós somos previsíveis. Nós somos previsíveis demais. Nós enfiamos os nossos filhos dentro de uma faculdade, num curso, e não mostramos para eles a importância de estar dentro da igreja. Eles vão se formar lá no futuro, meu irmão, e vão abandonar a casa do Senhor. E a culpa é nossa, que deseja que os nossos filhos tenham um futuro glorioso, uma conta bancária recheada, mas vão estar longe de Deus. E se você começar a fazer uma análise profunda, você já vai ver que eles já estão longe de Deus, e faz muito tempo. Faz muito tempo. Não, pastor, meu filho está muito empenhado agora nos estudos tal, não pode participar dos jovens, não pode participar da oração. Beleza, meu irmão, você tá lançando o seu filho no mundo. Que Deus tenha misericórdia de você para buscar ele lá depois, que você vai sofrer. Porque enquanto você tem as rédeas dele, você controla. A hora que ele tomar as rédeas, fala: pai, até aqui você chega, daqui você não pode fazer mais nada, porque a vida é minha. Aí o que vai restar para mim e para você é dobrar o joelho e se lamentar diante de Deus, porque nós estamos enviando os nossos filhos para longe. Sabe o que vai acontecer? Quando seu filho entrar na faculdade, ele vai ser presa fácil.
vai ser que nem cordeirinho no meio dos leões, não vai resistir uma cheirada de uma carreira de cocaína, não vai resistir um copo de bebida, não vai resistir a um cigarro, porque eles não foram preparados para isso. Eles foram lançados, meu irmão, como a gente está vendo ali nessa guerra na Ucrânia, o presidente falando lá para o pessoal, pega um coquetel molotov, uma garrafa com um negocinho de fogo, para lutar contra um tanque de guerra. Como que vai vencer um negócio desse? Fala para mim. O tanque de guerra vai passar por cima. Pastor, de quem é a culpa? Nossa, enquanto isso nós estamos jogando bituca de cigarro pela janela. E não estamos nos preocupando com a geração vindoura, com aquilo que vai acontecer com os nossos filhos. Isso acontece, sabe por quê? Seu filho chegar na sua casa hoje e falar, o professor falou isso para mim, você sai da tua casa e vai lá brigar com o professor, porque seu filho é o santo. Ele é o errável, ele não erra. Onde já se viu o professor falar isso para o meu filho? Quem ele está achando que ele é? Estufa o peito, né? Chega lá no portão da escola, mete o pé no portão. Quero falar com a diretora. E aí dela, se ela não me atender hoje, eu já chego assim, né? Ó. Chega assim. Estou ao vivo aqui no Facebook. Alguém vai me atender? Estou numa live ao vivo aqui, estou na escola tal, fulana de tal, aconteceu isso, isso, outro, tal, e se ninguém me atender, o bicho vai pegar. E aí o pessoal começa a compartilhar, é isso mesmo, vamos lá, quebra o pau, não sei o que tem. Não é isso que a gente vê hoje em dia? Que tipo de liderança você está exercendo dentro da sua casa? Que tipo de filho você está construindo? Gente, você acha que é fácil? Eu tenho um lá em casa de 21 anos e a outra que vai fazer 24 agora. Você acha que eu não me preocupo com isso? Você acha que não dói o meu coração de medo que algumas coisas aconteçam? Os nossos exemplos falam mais do que as nossas palavras. Você está criando filho para quem? Para simplesmente ser um bom profissional ou ser uma pessoa que ame a Deus? Um bom profissional vai morrer e vai ficar aqui. No céu ninguém vai precisar de médico, ninguém vai precisar de engenheiro, não vai precisar de carteiro também, né Márcio? Não vai precisar de carteiro, não vai ter academia lá no céu, Demetrio, nós vamos estar tudo bombado, cara, tudo barriguinha de tanquinho, né? Que nem o Demetrios fala, gu. Né? Não vai ter cabeleireiro, Leia. Todo mundo vai ter cabelinho assim, ó, caprichado. Ninguém vai acordar de manhã com a cara amassada. No céu a gente não vai ter tudo isso. Tudo isso aqui a gente usa aqui na terra. Antes de preparar um bom médico, um bom engenheiro, qualquer profissional, prepare uma pessoa que vai amar o Senhor. Toma cuidado com a próxima geração. Isso aqui é mais uma pregação do que uma aula, né, pastor? Né? O padrão seria, né, uma aula ali e tal, projetar uns negócios ali. Se preocupe com a próxima geração. E comece a pensar nisso. Senão, daqui 3 gerações, ninguém vai saber quem foi você. E quando você morrer e estiver lá no túmulo, vai precisar enterrar outro no seu lugar, eles vão lá e vão tirar você. Vai tirar o seu nome que estava lá. Vai tirar os seus ossinhos, né? Daqui a um tempo não vai nem enterrar mais, vai queimar todo mundo. Daqui a um tempo que vai restar da gente é um potinho assim, ó, com um pouquinho de cinza lá dentro. Liderança dentro da tua casa. Que herança você recebeu, como você lida com isso e o que você está transmitindo para a próxima geração. Se eu sou doente, eu vou gerar uma geração doente. E quanto mais doente as gerações for, mais isso vai acontecer. Então, gente, vamos tomar cuidado com tudo isso, tá bom?
Vamos nos alertar com isso. Invista na tua casa, invista na tua família, mas não se esqueça daquilo que é eterno. Porque o que Jesus fala, procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus é assim que funciona. Procure primeiro o reino de Deus. Semeie o amor, a paz, a alegria no coração das pessoas, principalmente dentro da sua casa. E depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Procure os filhos de vocês, troque uma ideia com eles. Fala, filho, você sabe como é que funciona, tal, mas eu gostaria que você, acima de tudo, não se esquecesse, não deixe de amar o Senhor. Porque não tem coração que não esteja ocupado. Se Deus não está lá dentro, meu irmão, vazio ele não vai estar. Se o Senhor não reinar sobre a nossa vida, alguém vai reinar, porque nós temos uma necessidade tremenda de ter alguém no controle da nossa vida. E se não for Deus, com certeza vai ser o diabo. Até esses dias eu falei assim, e nem em casa, pais que têm filhos pequenos, deu 10 horas da noite, vai dormir, desliga o Wi-Fi, ou tira o celular da mão da criança. Você não sabe o perigo que a internet causa dentro da sua casa. Não sabe a violência que isso causa dentro da sua casa. Tem gente que vem na igreja e fala assim, vou deixar o meu filho aqui no celular para eu poder assistir o culto. Então ele não precisa? Eu vou ali com o meu filho brincar ali com o meu filho. Não tem que brincar não, senta. Não, você vai ouvir. Não, você vai ouvir. Fui numa loja esse final de semana, a mãe no caixa pagando o negócio, o filho berrando, garrando assim, falei, Deus do céu, se é na época que eu era criança, era só um chicote de rabo de tatu, mas nunca mais na vida eu fazia isso. E hoje não. Hoje não. Se você falar isso hoje, você vai preso, né, gente? É tão proteção às crianças que hoje as crianças estão perdidas. Amém?